Olá, eu sou Andréa Caminha, consultora de imagem, e eu estou com o cabelo solto, eu sou morena clara, tenho o cabelo anelado, estou de batom vermelho, usando uma t-shirt com a logo do Vozes Cast e também um blazer azul, usando calça jeans, e hoje nós estamos aqui no estúdio para gravar um podcast. O Vozes Cast é uma iniciativa nova do projeto Vozes e Conexões Femininas para oferecer uma oportunidade, um espaço de voz e de vez para as mulheres. Hoje é um momento onde nós vamos começar uma nova trajetória para potencializar vozes, para poder fazer com que essas mulheres possam contar suas histórias e serem protagonistas da sua vida e do seu trabalho. Vem para o Vozes e Conexões Femininas para vocês uma outra mulher maravilhosa, que é a Adriana. Seja muito bem-vinda ao Vozes Cast, Adriana. E eu gostaria que você se apresentasse para a gente poder te conhecer um pouquinho mais. Para mim também é um prazer muito grande estar aqui, não é? Participando desse podcast, junto com a Andréa. Obrigada, meu amor. Que é uma obrigada. linda, e com essas mulheres maravilhosas. Então, para mim está sendo desafiador, né? Porque é o meu primeiro... E primeiro de muitos, gente. Primeiro de muitos. Então, estou muito feliz. Está sendo muito gratificante para mim. Eu quero saber o que essa mulher tão bonita, tão elegante tem para nos falar. Me conta. Então, eu sou Adriana Soares, eu tenho 54 anos, sou psicanalista, sou terapeuta. E para mim chegar aonde eu cheguei hoje, eu tive que passar por alguns desafios, não é? Existem momentos das nossas vidas que nós precisamos passar por desertos, por desafio, por solidão. Só que na época eu não entendia muito bem, não é? Só que já existia um propósito por trás disso tudo. Porque eu acredito que a nossa vida ela é feita de propósitos. No momento nós não entendemos, nós só vamos entender lá na frente. Então eu passei por um período de uma depressão muito profunda, passei logo depois, por uma dependência emocional. E isso tudo na época para mim foi um baque, né? É muito difícil você passar por uma depressão. Você não era terapeuta, só para eu entender. Ainda não era terapeuta. É muito difícil você passar por uma dependência emocional, mas, né, tudo que aconteceu na minha vida, nada foi planejado. Tudo aconteceu como tinha que acontecer. Não é? Como eu sempre falo, um propósito. E hoje, eu como Adriana, completamente diferente daquela, eu procuro ajudar mulheres que estão passando o mesmo que eu passei a sair com mais leveza. Posso dizer que da escuridão que eu vivi, do fundo do poço em que eu estive, né? Que na época eu não tive essa ajuda, porque na época, 10, 15 anos atrás, né? Não se falava muito sobre depressão, dependência emocional, existia essas dificuldades. Hoje em dia, tecnologia, hoje em dia tudo ajuda mais, não é? Então, assim, hoje eu procuro ajudar essas mulheres, eu faço atendimentos e ajudo a elas a sair de uma depressão com mais leveza, com consciência, sabendo que elas podem sair, né? Que existe uma saída, que não há nada impossível. E também existe uma saída para quem vive uma dependência emocional, porque é muito difícil também, mas não é impossível. Não, e é importante, Adriana, você relatar, e eu te parabenizo por você estar falando de uma questão pessoal, e você está colocando, né, para todos o que você passou e como é possível dar a volta por cima. Sim. Hoje você é uma mulher segura, né, uma profissional e de excelência e pode estar dando esse testemunho. Eu aproveito, eu posso te fazer uma pergunta? Eu elaborei aqui também umas perguntinhas para você e eu quero saber o seguinte, Adriana, já que você começou a falar sobre essa questão de dependência emocional, eu quero entender por que tantas mulheres não percebem que estão vivendo isso. Elas estão
dentro dessa dependência e não conseguem absorver que estão vivendo isso? Então, primeiramente, a dependência emocional não é amor, tá? E muitas mulheres não entendem isso. O que acontece? Elas entram num relacionamento, muitas das vezes um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, e elas começam, de uma certa forma, a se anular. Deixarem de ser quem elas são. Certo. Viver a vida do outro, não a delas. E de início, elas não percebem que elas estão se anulando. Elas só vão começar a enxergar isso com o tempo, não é? E muitas das vezes elas se calam também. Por quê? Por medo de perder. É o que tem acontecido muito. Né? Mas isso aí está intimamente ligado com a falta de autoestima, né? Com certeza. Com falta de autoestima, com traumas do passado, com feridas que ainda estão abertas. Então, assim, muitas mulheres permanecem dentro de um relacionamento por uma dependência emocional, até por medo também de sair do relacionamento não, se eu sair eu vou ficar sozinha. E achar que não vai conseguir caminhar sozinha. E tem aquele sozinha, ditado, né? que as pessoas usam também, ruim com ele, pior sem ele. Sim. Uma outra questão que é importante. Para uma mulher que tem medo de se posicionar, ou esse medo que você acabou de falar de perder o outro, qual é o primeiro passo para sair desse comportamento? O que você poderia orientar para várias mulheres que estão nos assistindo? Então, primeiramente, existem 2 tipos de dependência emocional, tá? A primeira dependência emocional é quase aquela que eu falei primeiro, você vive um relacionamento abusivo com um manipulador, um homem tóxico, um homem que tem aquele padrão de ter relacionamentos assim. Esse homem, ele não muda. Muitas das vezes a mulher acha, não, comigo vai ser diferente. Não. Ele vai usar sempre o mesmo padrão com todas. E existe um outro tipo de relacionamento de dependência emocional, em que a mulher ou o homem, porque o homem também pode ser um dependente emocional, não só a mulher. É independente do gênero, ela vem né? lá de trás com traumas de infância, como eu falei, com feridas não curadas, e ela entra dentro de um relacionamento saudável com um homem ok, mas o que acontece? Como ela está ferida e ela não está curada, ela simplesmente joga toda aquela frustração em cima daquela pessoa com quem ela está vivendo. Entendi. Você está entendendo? Então, o que acontece muitas das vezes? Ela exige mais, ela cobra mais, ela se torna uma mulher mais possessiva, mais ciumenta. Por quê? Porque ela precisa preencher aquele vazio que ela não curou. E o que eu digo sobre isso? Nesses casos, como um relacionamento, eu vejo um relacionamento desequilibrado, eu não vejo um relacionamento que pode ter um fim, tanto o homem como a mulher precisam procurar ajuda profissional. Sim. De um psiquiatra, um terapeuta, um psicanalista, não importa, para ajustar. Porque não vai conseguir sair. Não. Ela precisa se curar os traumas, precisa curar as feridas, para voltar a ter aquele relacionamento saudável. Então, sozinha, dificilmente consegue. Dificilmente. Tem que ter ajuda. E você acha que é difícil a pessoa detectar que está nesse... Na maioria das vezes, sim. Né? Esse que é o problema, vezes, né? As pessoas detectarem que está vivendo isso, porque às vezes banaliza, né? Às vezes está nessa relação de dependência do outro, mas acha assim que é normal aquilo ali, né? E na verdade não é. E quando né? elas Tem vão aquela submissão. E quando elas vão enxergar que realmente elas estão vivendo em uma dependência emocional, já está tarde demais. Tarde demais, assim, ela já está totalmente envolvida. E fica muito mais difícil. Quando ela vê, eu atendo mulheres que largaram seus empregos, seus trabalhos, que deixaram de fazer academia, né? Se anularam completamente. Em função do outro, né? Então, quando ela começa a enxergar que, mesmo ela se anulando, ela não está sendo feliz dentro daquele relacionamento, porque o que ela está fazendo pelo outro, o outro nunca vai valorizar. É verdade. Se o cara, ele é um manipulador, ele é
ele é um narcisista, ele nunca vai dar valor para o que ela está Sim. fazendo por ele. Agora, essa pergunta aqui eu acho que todo mundo quer saber. Na sua visão, qual é o maior erro que as mulheres cometem quando tentam salvar um relacionamento que já naufragou? Dá dica, dá dica. Então, isso puxa muito sobre a outra pergunta. Depende. Depende do relacionamento que você está. Como eu falei, se você está dentro de um relacionamento saudável e que você tem algumas feridas que precisam ser curadas, traumas, tem como você salvar essa relação. Não tenho dúvidas disso. Agora, quando você vive com um homem que te manipula, um homem que muitas das vezes é agressivo verbalmente ou fisicamente, eu mando pular fora, porque não tem jeito. O homem que tem esse padrão, ele não muda. Muitas das vezes a mulher, como eu falei, ele comigo vai ser diferente, vai mudar. Não, ela simplesmente vai acabar com a vida dela e não vai ter retorno nenhum da parte dele. Porque eu acho que o maior erro, não sei se vocês concordam, meninas, é que a maioria das mulheres, elas geram uma expectativa no outro, né, querendo moldar o outro de acordo com os seus desejos, Exatamente. com o que você gostaria que fosse. Não é um erro comum das mulheres? O que vocês acham? Com certeza. Concordo. Vocês acham que muitas mulheres criam essa expectativa? Criam, sim. Elas imaginam algo onde não existe, porque é aquilo que ela quer que aconteça, né? Mas, na verdade, não tem. E é muito frustrante, né? Não, e vai ser frustrante, porque as pessoas só oferecem aquilo que tem, não é verdade? E aí ela vai ficar em busca daquilo, vai virar um ciclo vicioso que ela tenta receber e não recebe. E eu acredito eu sei que na maioria das vezes que essas mulheres criam expectativa, por que elas criam essas expectativas? Porque quando a pessoa se apresenta para ela não se apresenta como ele está hoje. Ele se apresenta de uma forma diferente. Um homem atencioso, carinhoso. A sim. mulher ela é muito pelo que ela ouve, a forma que ela é tratada. Então, no início, ali, aquele ele é o gentleman, né, encantado. gente? O gentleman, né? Ele é esse homem. Então, com o decorrer do tempo, ela já está totalmente dominada. Ela já está dependente dele. É aí que a ficha dela cai. Eu estou dependente desse homem, mesmo sabendo quem ele é. Como eu vou sair? Porque a nossa mente, ela não sabe distinguir o que é real do irreal. Não sabe. Então, ela fica presa a tudo que é de bom que ele proporcionou a ela. E o que é de ruim, ela não consegue assimilar para poder sair do relacionamento. Entendeu? E muitas das vezes ela fica presa durante meses, até durante anos ou uma vida toda, para sair de um relacionamento. Por isso que o seu trabalho é de suma importância, né, Adriana? Quando as mulheres pedem essa ajuda, né, você vai acabar, de uma certa forma, direcionando essa mulher, né, a conseguir caminhar sozinha, sem criar essa dependência. Sim. E aí, aproveitando, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. O que você poderia falar para essas mulheres que estão vivenciando essa situação e o que você poderia deixar aí de recado para essas mulheres? Então, eu posso dizer para elas o seguinte: para se amar uma pessoa, você não precisa se anular. Até porque o amor, ele é uma troca. Amor é reciprocidade. Amor é companheirismo. E amor é amor. Quando você está com a pessoa certa, você nunca vai passar uma dependência emocional. Pelo contrário, você vai se sentir segura ao lado daquela pessoa e vice-versa. Então, acredite que quando se há amor de verdade, você nunca vai precisar se anular e perder a sua essência e deixar de ser quem você é. Nossa, gente, não. Nossa, viu, gente? Dessa. Não, e olha que o rapaz do podcast Basinal, ele está aprendendo todas as lições aqui hoje, não é, Miguel? Parabéns, parabéns. Eu não falei para vocês que são mulheres incríveis, eu tinha avisado vocês. Um brinde. Opa, vamos, gente. Foi maravilhoso, muito obrigada pela participação de todas vocês. Brinde. E o Vozes Cast deseja muito sucesso
para cada uma de vocês. Que Papai do Céu possa abençoá-las. Opa! E que vocês possam viver sempre, sempre, sempre o extraordinário. Porque vocês merecem. Tá bom? Amém. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo episódio. Vem você também pro Vozes Cast.